Por isso que a gente precisa conservar, a gente conserva o que a gente já sabe para conseguir ter energia livre para dar conta do que a gente ainda não sabe e do que pode nos ameaçar. O detalhe é que às vezes a gente aprende e conserva ideias que oprimem pessoas. O nosso tema hoje é homofobia. Ele veio a partir de uma pergunta que chegou aqui, que é a seguinte: a heterossexualidade se estrutura hoje a partir da homofobia? Ela é interessante como pergunta. Por quê? Porque a gente nunca falou tanto essa palavra, homofobia. E, curiosamente, a gente também nunca falou a palavra heterossexualidade tanto quanto hoje. O que é interessante, e sem dúvida, sim. Por que a gente fala eu sou hétero, você é hétero, ele não é hétero, é homofóbico? Porque existe o homo, né? Como, não que não tenha existido, mas existe a céu aberto, não é mais crime. Você pode apanhar, mas você, em princípio, é protegido pelo Estado. Quem bate é que é punido. Isso é sensacional. Vocês lembram que o Marquês de Sade ficou anos na cadeia? Isso, século XVIII. Então, a gente tem a homofobia como um sintoma interessante da homossexualidade, como um direito, como uma prática, como uma aceitação. Então, é curioso como a gente precisa criar termos novos para novas sensibilidades. Isso é a primeira coisa. Há uma nova sensibilidade. Se ela existe e ela é nova, é porque antes a gente tinha uma naturalização de um parâmetro identificatório, de um ideal, de um único natural, que é a heterossexualidade, né? Em base, inclusive, né, a matriz religiosa e que vai colocar e Deus criou o homem ou a mulher. Como a gente debateu, eu e Contardo, no Coisa de Menina, né? A gente abre a discussão justamente aí. Só vou retomar em um minuto a ideia de que a natureza é pluralidade. Os seres, as pulsões, os impulsos e as realizações humanas, semi-humanas, animais e, enfim, os seres sexuados, eles têm todos os tipos de relação. Os seres sexuados falantes, mais ainda. Porque aí, não vou entrar aqui no mérito das identificações homoafetivas, sexuais, edípicas e tudo isso. A gente tem outros, né? Falaremos, enfim. Mas a possibilidade de você sair do paradigma religioso que colocava o dois, né, e o duplo, a lógica binária e complementar como a única verdade, como a norma, isso cai, né? O discurso, o que cai é o grande pai, o que cai é a grande ideia de uma verdade transcendental humana criada por uma voz divina, uma voz da criação que instaura práticas sociais unívocas. É isso que cai, é o declínio da função paterna, da lógica patriarcal, da heterossexualidade que está atrelada a esse sistema de pensamento. Então, se isso cai, vem a diversidade, a pluralidade que sempre esteve aí, mas ela vem a céu aberto. Ela tem o direito, inclusive cidadão, de se exercer, se descriminaliza. Gente, olha que curioso, ontem foi isso.
há anos, poucos anos, a gente não está nem falando de séculos. Então, o casamento gay, como a gente chama, é anos. A gente está no coração dessa transformação, está nessa onda. O que acontece quando a gente está tão na crista de uma onda? A gente tem conflito, a gente tem ambivalência. Não é que a gente faz mudança subjetiva assim, astrais, tá, eu achava que o ethos era esse, agora o ethos mudou, tranquilo, beleza. Não, você diz, isso é antiético, isso é nojento, isso é um mal, isso é errado, isso é pecado, isso é Deus, isso é Deus punindo, né? Isso é o fim dos tempos, isso o que a gente vai fazer, né? Somos seres, em grande medida, conservadores por excelência, né? E a gente tem até, parênteses aqui, pesquisas de neuroscience, de neurociência, dizendo o quanto é evolutivo o cérebro ser conservador, porque ele não pode ficar mudando a todo momento, ele não pode gastar essa energia, ele tem que aprender. Aprendeu, boa, passa para a próxima coisa, porque eu tenho que ter energia livre para conhecer isso. Essa é a base da aprendizagem. Você já entendeu que isso daqui está aqui, já fiz a idade do bronze, tranquilo, vamos. Agora petróleo, não, agora animal, couro, né? Vamos, pedra foi, madeira foi, plástico. Aqui, ó, plástico, pronto, petróleo, metal. Se eu não aprendo isso e pulo essa parte, eu não consigo fazer a adaptabilidade daquele sistema, daquele ser. Por isso que a gente precisa conservar. A gente conserva o que a gente já sabe para conseguir ter energia livre para dar conta do que a gente ainda não sabe e do que pode nos ameaçar. O detalhe é que às vezes a gente aprende e conserva ideias que oprimem pessoas. Simples assim. Então, não tem saída. Essas ideias não vão se sustentar quando a gente está inventando um mundo onde a gente dá direito de subjetivação a todas as pessoas, a todos os humanos. XY e mais, porque pode ser XXX, XYZ, trissomia do 21, né? Então, down, gay, mulher, negro, hétero, patriarcal, burro, inteligente, chato, todos somos sujeitos. É a homofobia um sintoma de todo esse deslocamento dos processos de subjetivação ampliada? Claro, sim. Por que eu preciso ser homem hétero sendo homofóbico? Preciso? Não, não precisa. Não precisa. Só que você ainda não descobriu isso. Você ainda não sabe que você pode ser algo não em contraposição ao não ser ou ao ser do outro. Por que você precisa, então, ser homofóbico para ser homem quando isso acontece? Porque o processo de construção do eu ainda não está autônomo, ele está muito dependente do outro. Isso é o início da subjetivação. Ele sempre está, numa identificação com o outro, eu copio o outro, né? O menino vira homem porque ele tem uma identificação normalmente com o pai, o tio, o avô, as figuras das redes sociais, da TV, do game, do cinema, né? Então você tem uma identificação igual e ao mesmo tempo a outra face da identificação, que é com o ideal, você tem a não identificação com o anti-ideal. Você precisa ser o oposto do que é o anti-ideal.
Se isso é feio, eu não posso ser isso de jeito nenhum, né? Então, esse é o duplo processo identificatório, sempre. Identificação é o ideal e contra-identificação, fuga, diabo da cruz, do anti-ideal. Então, eu estou me formando como mulher, não posso ser como essa menina tão masculina. Imagina esse movimento, ele não. Nossa, essa coisa aí feminista, não, eu sou feminina. Não, imagina, eu sou bonita, eu quero a beleza, eu quero pintar meu cabelo, eu quero ser loira, eu quero alisar o cabelo, eu quero, né? Não, por quê? Porque eu não consigo ainda ser mulher desidentificado do outro. Tanto faz se é o outro do ideal ou se é o outro do anti-ideal. O ideal que eu tenho que seguir, o anti-ideal do qual eu tenho que me afastar. Né? Mas isso é um primeiro momento identificatório. Por quê? Essa é a nossa esperança. Vamos ver o que vai acontecer. Quanto mais você está maduro com o seu ser, o seu eixo e o seu desejo, menos você precisa atacar o anti-ideal para ser o que você é, né? E menos você precisa se ancorar no ideal para ser o que você é. Ou seja, o seu ser, ele vai ser mais livre, mais criativo e menos engessado. Nem tanto cópia do bem, nem tanto fuga do mal. E aí você vai ter a pluralidade, a diversidade e a complexidade do que de fato somos. E sentimos, e os impulsos, e as fantasias, a pulsão, as identificações, o estilo, a arte de cada um. É isso. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no meu canal e ativar o sino para receber as notificações em primeira mão e acompanhar as várias ideias que circulam por aqui. Tá? Te convido também para acompanhar as outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo por aqui. Até a próxima!